Boa noite a todos. Muito bem. Gostaria de começar esta nossa conversa com uma pergunta. Qual é o título do capítulo 23º do Evangelho segundo o Espiritismo? Perguntinha fácil, gente. Deixa eu até tirar a blusa que hoje o dia vai pegar o bicho. Querem consultar? Intitula-se Moral Estranha. E lá tem algumas passagens interessantes. E o nosso objetivo hoje é conversar um pouquinho para entender o que Cristo quis dizer numa das passagens onde ele fala: eu não vim trazer a união, eu vim trazer a espada. Muito bem, para falar sobre um tema como esse, o que vocês acham de uma história? Vocês concordam? Não estou sentindo muita firmeza aí, gente. Como é? Sim ou não? Ótimo. Então, usando da democracia, vamos precisar de um voluntário. Que, segundo a própria democracia, né, vamos escolher você de verde. Você fará aqui a gentileza de escrever essa história. Como vocês concordam? Isso, por favor. Como vocês concordaram com a história, ela vai começar a escrever. Mas o interessante é que quem vai contar a história são vocês. Ah, essa vocês não esperavam. Mas eu vou dar uma ajuda para vocês, tá? Tenho aqui 4 palavras. E nós vamos seguir esta história a partir destas palavras. Então eu vou pedir para o Sérgio fazer a gentileza de pegar a primeira. Uma regra, tá, gente? Não abram os papéis antes do momento em que eu solicitar, tá bom? Segura. Você aí de cinza, você mesmo. Isso, por favor. Deixa eu ver que palavra que você vai ficar. Não. Isso. Segura, hein? Não abre. Deixa eu ver quem mais. Você de amarelo. Você vai pegar esta palavrinha. Depois a gente acerta o cachê, tá? E o... É Beto, não é? Que fez a prece inicial? A última, hein? Isso. Muito bem. Agora, pensem na problemática. Vamos contar uma história para ilustrar o tema que é moral estranha, onde o Cristo fala: não vim trazer a união, vim trazer a espada. Muito bem, ficarei com a parte mais complicada da história, né? Que é o começo. E o começo da história é a seguinte: era uma vez um indivíduo. Que eficiência, hein? Era uma vez um indivíduo que um certo dia deparou-se com Continua a história. Frases curtas, hein? Não vamos escrever um best-seller. A senhora de branco aí atrás. O que acontece depois que ele guardou a faca? A senhora. É a senhora mesmo. Usando a democracia assim para uma coisa bem... Faca. Faca. Guardou na bainha. Você de azul. Aqui, ó, de azul. Isso.
Bainha, não Bahia, né? Bainha. Isso. E ali ela ficou, pelo jeito. Não é? Certo. Foi então que surgiu morte. Surgiu a morte. E você agora? Isso. O que acontece? A morte veio para pegar alguém. Muito bem. Ali no fundo de cor-de-rosa. Isso. Democracia. Uhum. Alguém da família. E depois de um certo tempo, um espírito veio visitá-lo. E entre a conversa e a conversa entre o espírito e a morte, a morte acordou. Pronto, fim para a nossa história. Evidentemente que vocês vão se perguntar: mas que história é essa? Um indivíduo encontra uma faca que põe na bainha, de repente ele morre, vira um espírito que levou alguém para conversar e aí acordou. Meio estranho, né? Mas vamos explicar. O objetivo desta participação de vocês é para que vocês sentissem o movimento. Que movimento? O que eu pude daqui observar diante de uma proposta, diante de um desafio. Como é que nós nos portamos? Qual é a nossa reação? Eu poderia dizer aqui, olhando, né, sem óculos, nessas horas é bom não ter óculos, que alguns semblantes a gente poderia até anotar. Por exemplo, vocês conhecem o semblante ICQ? Alguém conhece esse antigo? Alguém lembra? O ICQ era um comunicador que quando você recebia uma mensagem, ele faz assim, ó, oh. Então quando você está diante do desafio, sua reação, oh. Tem também aquele semblante propaganda de cartão de crédito, vocês conhecem? Upa, lelê. Né? Diante do desafio. Enfim, o objetivo de colocá-los numa situação para que vocês sintam o que vem daí, faz com que a gente reflita de uma forma, né, mais democrática quais são os aspectos positivos desse desafio. Vamos levantar um. Ninguém se recusou. Ninguém levantou a mão e disse assim, ó, não concordo com isso, levanto, não é isso que eu esperava, sou do contra. Ninguém. Nós, aqui, ouvimos a proposta, o desafio, ficamos meio, né, inseguros, é natural, diante de um desafio desses, mas fizemos a nossa parte. Talvez, se fôssemos analisar a história, até da forma como ela foi conduzida, não vai ter um final tão, né, atraente quanto gostaríamos. Mas o objetivo não é a história, e sim percebermos. E por que isso? Agora eu vou lançar a minha espada, como Cristo fez, eu vou lançar a minha espada. Eu vou fazer uma representação aqui, a moda dos filmes antigos, que é sem palavras. Eu consegui tirar o microfone. Só para representar a ideia, tá, gente? Quando nós estamos lá fora, nós temos uma postura, tá?
Vou colocar aqui um exagero. Faz de conta que essa linha aqui é a casa espírita. Quando pisamos na casa espírita, começa a ver o fenômeno. Vocês já assistiram Jack Hyde? E aí quando chegamos... Olha a diferença, hein? Boa noite, boa noite. Boa noite. Nós nos transformamos. É claro que... Porque eu disse a minha espada. Porque há controvérsias. Que nós somos unânimes em dizer, isso mesmo que acontece com ele, com aquele. Não, comigo não. Eu não sou assim, gente. Eu sou o mesmo aqui e lá fora. Mas o fato, tirando os exageros, é que nós nos adaptamos aos ambientes. E aqui na casa espírita, é como se lá no portão nós deixássemos as armas. As armas do dia a dia. As armas que nos permitem lá fora confrontar as situações e nos sentir seguros. Aqui não, aqui é diferente. A proposta aqui é outra. A proposta aqui é pensarmos no próximo, é exercitarmos a caridade, é sermos capazes de doar um tempinho nosso por alguém. Por isso que eu disse que nós nos modificamos. Nós criamos uma condição interior favorável. Agora não mesmo. Deixa eu fazer uma observação. Muito obrigado pela sua participação. Uma salva de palmas para ela, gente. Vocês não observaram, mas ela foi destemida para cá, sem receio nenhum. Eu não sei se faria o mesmo. Obrigado. Então vejam que quando nós entendemos a proposta e enfrentamos os nossos monstros, nós estamos crescendo. A proposta foi igual para todos, mas cada um vai se conduzir de uma forma pessoal. Vai olhar com a sua bagagem. Por isso é que é natural que a gente conclua que quando você tem dois profissionais, um que já está há alguns anos no trabalho e aquele que é recém-formado, vamos comparar com dois indivíduos que têm caixas de ferramenta. Então, aquele que é mais experiente, quando abre a caixa de ferramenta, está repleta de ferramentas. Porque no seu dia a dia ele foi entendendo a importância e foi adquirindo-as. Já aquele que é recém-formado não tem a experiência, tem a teoria. Então, muitas vezes, quando ele abre a caixa de ferramenta, tem uma meia dúzia ali, olha lá. Por isso que, quando o jovem lá, recém-formado, sabe que ele tem que exercer a sua profissão, ele ouve alguém dizer assim, eu estou com um parafuso a menos, uma frase comum, ele vai pensar, eu tenho a chave de fenda, faz parte do conhecimento dele. Então ele pega a chave de fenda e, para surpresa dele, existem vários tipos de parafuso, não só o de fenda. Tem o Phillips, não é? Tem aquele que é sextavado, enfim. Agora, não pensem que para aquele que é experiente também vai ser fácil. Porque quando você adquire já uma certa experiência, perdão, você passa a enfrentar um desafio diferente. Vocês sabem que existe o parafuso Phillips, não sabem? Vocês sabem como que ele é? Alguns falam que é um parafuso religioso, que ele é assim, né? Mas na verdade é uma fenda em forma de cruz, né? Para essas pessoas que têm mais experiência, ele enfrenta um desafio novo, que é o parafuso Neumann. Vocês sabiam que existe esse parafuso Neumann? Não, né? Provavelmente. O que é o parafuso Neumann? O indivíduo abre a caixa de ferramenta dele, tem lá 500 tipos de chaves, né, para parafuso. Mas aquele parafuso que ele encontrou, nenhuma chave serve. Porque esse parafuso pertence à lei de Neumann. Vocês conhecem a lei de Neumann, né? É aquela que determina que quando você tem, por exemplo, uma bolacha com um creme em cima, quando cai da sua mão, que lado que cai para baixo? Se você tiver 5 moedas
Uma de 5 centavos, uma de 10, uma de 25, uma de 50 e uma de R$ 1. Qual que vai cair do seu bolso? A de R$ 1. E ela vai cair onde? Naquela fenda que você não sabe como ela surgiu ali, só para você não conseguir recuperar. Tirando as brincadeiras de lado, quando nós colocamos esses desafios para pensarmos e voltando para a realidade do Cristo, começamos a observar quase que um comportamento semelhante, ou como que eu classificaria? Semelhanças nas coisas que ele trouxe. Poderíamos dizer que o Cristo foi o personagem que trouxe mais absurdos para a gente ouvir. Vocês concordam ou não? Por que eu disse absurdo? Vamos ouvir alguns. Não era ele que dizia amar o seu inimigo? Quer um absurdo maior que esse? Absurdo para a nossa realidade, tá? Outra coisa que ele fez. Tinha lá água e não tinha 2 pães, não sei. E o pessoal com fome. Ele fez a multiplicação do peixe, do vinho, da água, enfim, né? Quem leu mais detidamente sabe exatamente. Lázaro estava morto lá, ele ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou. Tudo coisas que a gente poderia classificar como absurdas. Agora percebem que as falas do Cristo equivaliam a um chacoalhão para todos que o ouviam. Vamos lembrar aquele que é mais célebre, o episódio da adúltera, né? Todo mundo ali com aquela convicção e aquela certeza que estava com a lei ali na mão em forma de pedra, pronto para executá-la, se deparam com Cristo, convidando-os a fazer uma reflexão interior. Porque naquele instante ele fala: peraí, agora olha para você. E a fala que ele deixa é: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nesse instante, todos ficaram paralisados. E aqueles que eram mais antigos, entenderam melhor. Os jovens ainda ficaram, né, patinando na tentativa de entender aquilo que ele tinha falado. Mas ele trouxe uma realidade que foi um verdadeiro chacoalhão. E muitas outras citações que poderíamos fazer que se referem a isso. Igualdade entre as pessoas naquele tempo, igualdade. Nem hoje nós consideramos isso sério. E naquele tempo ele falou sobre isso. Falou de um reino, né, que não era ali. Falava que se te batessem de um lado, você oferecesse o outro. Ou seja, as falas do Cristo foram um verdadeiro acorda para nós todos. Provavelmente naquele tempo não entenderíamos, mas hoje já passou um certo tempo e temos condições de compreender isso. Por isso que algumas colocações dele passam a ter um sentido mais profundo, como por exemplo, fora da caridade não há salvação. O que ele quer dizer com isso? No instante em que você deixa de ser o alvo das suas atenções de forma negativa e passa a se preocupar com aquele que necessita da sua ajuda, você começa um processo de compreensão da vida que, curiosamente, você será o primeiro beneficiado. Porque este exercício te permitirá uma compreensão da vida, onde talvez o resumo seja: não aceitamos a vida como ela é. Então nos lembramos do passado. Fato. Enfrentamos as comparações com as pessoas. Aquele que é saudável, aquele que é isso, né? Eu que tenho esse físico de halterofilista, né? Quer dizer, coisas que a gente fica se perguntando por quê. E muitas vezes a não aceitação das coisas que acontecem, segundo aquilo que nós classificamos dentro do nosso padrão de julgamentos, faz com que percamos tempo em tentar entender o que aquilo significa. Mas à medida em que vamos trabalhando esses outros exercícios, onde a caridade é uma delas, onde vir ao centro para ouvir é outro, porque aqui nós estamos predispostos a. Aqui nós estamos criando
né, as condições interiores para ascender. Então vejam que interessante. Lá fora nós encontramos um mundo complicado. É um mundo materialista, existem as rotinas, existem as pessoas que não entendem. Então você fica diante de uma realidade que você tem que conviver e tem que aceitar. Tem que compreender que as pessoas são como elas são e não nos cabe mudá-las. Então essa é a nossa responsabilidade. Nem os filhos. É diferente. Muitas vezes acreditamos que temos que moldar os nossos filhos, mas são espíritos eternos. E muitas vezes gastamos tempo nesse processo de não aceitá-lo como ele é, e esse tempo se perde e nós nos desgastamos, nos frustramos, porque não conseguimos compreender que aquele ser obedece a um processo evolutivo do qual nós não temos domínio. E aquilo que aparentemente a gente classificaria como não está servindo para nada, para o espírito está servindo sim. Agora, e nós? Temos uma compreensão melhor sobre essas coisas? Ainda não. Por isso, está em nós a possibilidade de enfrentarmos este déficit de conhecimento e transformar este conhecimento em prática, para que com esse conjunto possamos fazer com que as coisas que vêm até nós sejam encaradas de uma forma natural e não da forma como a gente ainda muitas vezes tem tanta dificuldade. O maior desafio de nós somos nós mesmos. Olhamos as coisas aí fora, estamos há tanto tempo acostumados às referências externas que não olhamos as internas. Por isso que nessa colocação do Cristo, não vim trazer a união, mas eu vim trazer a espada. Ele quis nos explicar que a diferença evolutiva entre nós geraria este confronto, onde a espada, que é um símbolo, representaria esta luta de conceitos. Vamos pensar no símbolo da espada. O que é a espada como um símbolo? É uma ferramenta do quê? De esporte. Já viram alguém na praia de sunga lá com a espada do lado? Não. Indo até a praia, nadando em cima da espada? Não. É um instrumento de guerra. E a espada é um símbolo que, como você dizer, que com ela você tem a força para se defender do que vem, mas também para atacar. Por que o Cristo disse, eu vim trazer a espada? Concorda? Ele poderia ter dito, eu vim trazer o canivete, eu vim trazer a escopeta, eu vim trazer a arma laser, enfim. Mas por que ele não disse isso? Bom, naquele tempo não tinha isso, é claro. Óbvio. Mas a ideia era trazer um símbolo. Porque quando você fala, por exemplo, com uma criança, você não pode usar uma linguagem sofisticada. Tem que ser uma linguagem do nível de compreensão da criança. E naquele tempo, assim como o de agora, nos encontrávamos numa situação um pouquinho mais precária. Agora melhoramos um pouquinho, mas ele nos enxergava dessa forma e sabia que os seus conceitos trariam essa cisânia, sabe? Tanto que aí fora nós vemos pessoas se comportando com relação à religião, assim como pessoas se comportam com relação a times de futebol. Você torce para determinada religião, porque quando você torce você pode ser contra aquele lá, dizer que sua religião, a minha é que é boa, a sua não tem lógica. O conceito de religiosidade ficou pelo caminho. Por isso que no nosso desafio de aprender, de buscar o conhecimento, é preciso entender que assim como na natureza, as coisas levam um tempo para acontecer. Por isso que a reencarnação faz todo sentido. Por isso que nós temos a nosso favor uma estrutura tão bem elaborada que enxerga as nossas limitações, sabe o que nós precisamos na justa medida do que precisamos.
E a nossa incompreensão com relação a esses valores faz com que usemos palavras do tipo sorte, azar, acaso, palavras que para Deus são só palavras. Elas não existem, não para Ele. Mas como nós não temos ainda esse entendimento, elas nos servem. Por isso que precisamos lembrar que no caminho evolutivo que trilhamos, passamos por outras escolas religiosas que nos permitiram chegar aqui hoje. E não estamos fazendo aqui um juízo de valores, qual que é melhor, qual que não é. O fato é que não é a religião que vai fazer a diferença, mas o que eu faço nesta religião, seja ela qual for. Porque a religião é uma possibilidade de termos um momento onde não vamos nos dedicar exclusivamente às questões materiais, porque nesse aspecto a nossa vida já consome bastante. Estamos aí. Então a religião tem a proposta de trazer para nós conceitos que nos ajudem a refletir, nos apaziguar, nos mantermos mais equilibrados até para estes enfrentamentos. Agora, fora do estudo, a prática nos aguarda. Hoje você aprende um conceito. Amanhã as situações vão surgir para que você a coloque em prática. E aí está uma das finalidades. Você perceber-se dentro de um mecanismo que não é fruto do acaso. Existe um objetivo. E quando você se percebe fazendo parte desse grande todo, aí as coisas mudam. Porque nós passamos a perceber e a mudar a nossa frequência vibratória e entrar em contato com os amigos espirituais, principalmente o nosso guia, e isso nos apazigua. Porque naqueles momentos mais difíceis, onde somos chamados muitas vezes ao inesperado, não temos a paciência, a calma que gostaríamos para digerir aquela situação. A calma vem com o tempo, mas os problemas não são iguais. Mas, se consideramos este conceito de nunca estarmos sozinhos, de estarmos numa escola com aprendizados novos e diários, nos modificamos interiormente. Passamos a não ser tão contra certas situações e passamos a perceber a importância de cada ato nosso, não dos outros, com relação ao nosso futuro. Porque o exemplo é, com certeza, aquilo que mais deixa marcas. Mais do que tudo o que o Cristo falou, o exemplo que ele vivenciou é que foi o maior. E como naquele tempo ele já trouxe aquele chacoalhão, é para que percebêssemos esse Deus de amor que ele trouxe. Porque até então, o conceito de amor não é o que nós temos hoje. O amor como uma força maior. Jamais. A força maior, vemos até hoje, que é do dinheiro, do poder. Mas isso é temporal. Ele nos ensinou que com o amor nós podemos modificar. Mas não, o objetivo não deve ser modificar o que está fora, mas modificar o que está dentro. Porque a partir do instante que eu seja capaz de olhar com amor para as pessoas, eu deixarei de ser crítico. E é uma escolha minha. Não sendo crítico, eu consigo criar a distância necessária para que eu perceba que ele tem responsabilidade sobre o que ele faz. E eu também. É preciso estar bem claro isso para mim, para que eu não me acredite no direito de criticar as pessoas porque elas são diferentes de mim. Vou ler aqui a história novamente, só para a gente fazer o nosso fechamento. Se eu tiver dificuldades na leitura, não é por causa da letra linda da nossa assistente, é porque eu estou sem óculos mesmo. Então vamos lá, história que nós escrevemos. Era uma vez um indivíduo que, num certo dia, deparou-se com uma faca.
e ele aguardou na bainha. E alguém ficou por muito tempo. E onde ficou por muito tempo. Foi aí que surgiu, então, a morte. A morte veio para pegar alguém, porque chegou a hora. Era alguém da família. Depois de um certo tempo, um espírito veio visitá-la. Conveniente, né, gente? E, na conversa entre o espírito e a morte acordou. Perceberam uma certa intenção minha na última palavra, acordou? Agora eu quero deixar vocês pensando. O acordou pode ser de despertar de quem estava dormindo, mas pode ser o de acordo. Eu acordei com relação a certa situação. Então, pense, nesta história, que é uma concha de retalhos onde cada um trouxe a sua participação, vamos pensar, se já nos deu uma satisfação interior termos conseguido, se já nos causou um efeito positivo, né, de termos atendido a uma solicitação e termos transformado esses minutos em algo agradável, pensem no dia em que despertarmos para a lembrança do convite que o Cristo nos fez. Venham trabalhar na minha seara. Pensem nisso. Muito obrigado. Tenham uma boa noite.